Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 119, intitulado por Emmanuel, Ajuda Sempre. E o trecho que ele nos traz, nós vamos encontrar então lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, versículo 13. Ajuda sempre. Mas Paulo respondeu: Que fazei vós, chorando e magoando-me o coração? E aí, logo após essa fala, Paulo então vai dizer que ele está pronto não só para ser atado, mas também para ser morto em Jerusalém pelo Senhor, pelo Jesus. E aqui Paulo era então alertado junto com seus companheiros ali, de que se ele fosse para Jerusalém, lá ele seria atado, seria amarrado e poderia ser morto. E aí os seus companheiros, os seus amigos ali, falavam então que era melhor ele não ir. Muitos choravam, muitos ali aflitos, e ele fala que ele está pronto não só para ser amarrado, mas também morto por Jesus. É uma reflexão muito intensa e muito grande, porque o ser morto aqui pode ser considerado também se desligar da parte material pelo Cristo. Porque às vezes imaginamos vivos quando estamos na conquista dos bens materiais. E Paulo nos coloca aqui que ele está disposto não só a ser amarrado, impedido de praticar o que de fato precisava, mas que ele também está disposto a morrer se for o caso, mostrando a sua coragem, mesmo que por vezes companheiros lhe pediam para que ele não fosse. E assim é conosco. Nas dificuldades do dia a dia nós também ficamos meio influenciados pelo que os companheiros nos dizem. Não é que os companheiros não querem caminhar, mas talvez eles ainda não sintam essa confiança, essa necessidade de entrega. E Emmanuel nos coloca no primeiro parágrafo: constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto, mas os companheiros choram e se lastimam, e do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Então, Paulo está convicto do que precisa ser feito. Aquele bom cristão, o bom trabalhador, está convicto dos passos que precisa andar, dos riscos que precisam assumir diante do mundo. E os companheiros que por vezes seguem junto dos servos fiéis ainda não estão preparados. Paulo vai colocar aqui, muitos choravam e esses sentimentos mexiam com o seu coração. E por hora poderia modificar a sua estrutura, a sua coragem, a fim de que ele não avançasse. Mas aí ele chama, então ele fala: pare, né? O que fazei vós? O que estão fazendo, chorando e me magoando? O que esperas que eu faça com essa sensação, com esse sentimento? Que eu não vá? Muito pelo contrário, vou sim, não é? Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. E quando ele olhava por volta, ele sabia que os amigos não eram tão corajosos. Até estavam dispostos a passar por algumas situações, mas eles não tinham coragem, tinham medo, receio. E vale lembrar que naquela época existia uma grande opressão sobre Paulo e sobre todos os cristãos. Então existia um certo medo, e Paulo impunha ali a sua coragem, a sua bravura. Ele que era um espírito ali muito vigoroso, né? Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar o sentimento da alma fiel. É que o pranto ou lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunhos difíceis. Então, os companheiros ali com Paulo estavam a fim de seguir, sinceramente dispostos ao sacrifício, mesmo que não compreendessem exatamente o que ia acontecer. Eles estavam dispostos a seguir, mas mesmo dispostos, eles choravam, se lamentavam,
E Emmanuel vai nos trazer que em qualquer situação, independente da situação, o lamentar, o chorar, não agrega nada positivo, pelo contrário. É preciso colocar certeza e avançar com confiança. Caso contrário, a gente vai se misturando e se perdendo nos nossos sentimentos de mágoa, de receio, de angústia. É preciso confiar. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência. E aí, por vezes, nós vamos ver pessoas em situações complicadas, situações que vão necessitar ali de um empenho maior. Muitos amigos, muitos familiares, ao invés de segurar firme, segurar forte e apoiar, não, lamentam, choram, caem em desespero. E é justamente isso que o servo fiel, na hora de mostrar a sua fé, mostrar a sua coragem, não pode. É preciso ter ali o apoio, sentir as boas vibrações, que a todo momento trocamos essa experiência, mesmo que nós não consigamos ver, consigamos enxergar. São esses laços, esses elos energéticos do pensamento que vão nos envolvendo, nos dando confiança. Então, quando tivermos um companheiro, uma situação que vai exigir muita coragem, que não lamentemos, que não possamos não chorar, a fim de não desestabilizar então o seu pensamento. Pois às vezes ele está indo ali na coragem, porque o seu coração já colocou essa coragem. Mas se nós colocarmos um sentimento de incerteza ou de tristeza, ele desiste. E assim é no trabalho do Cristo, um trabalho iluminativo. Às vezes queremos avançar, mas tem um amigo que fala, mas será? Mas vai ser assim, vai ser assado, não faça isso. E começa a se lamentar por tudo que está com medo de seguir. E aí nós desistimos então de caminhar. Porque aquilo que nos envolvia, aquela energia que nos dava coragem, vai enfraquecendo o elo conosco. Os nossos pensamentos vão se ligando a outras energias e vai desabrochando então a nossa confiança. Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessão das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena, esclareça o motivo de seu pranto junto ao sepulcro. E aqui o Cristo coloca antes de ele ser crucificado e logo após a sua ressurreição, duas situações diferentes de tristeza, onde o Cristo coloca: por que choras? O Cristo também chorou em ligação com o Pai, em ligação com Deus, mas sozinho, solitário, por outros sentimentos. Mas quando a público, podendo influenciar outras pessoas, aqui ele coloca: por que choras? Não precisa chorar. Para que trazer esse sentimento? Tenha coragem, siga, não é? Confie no Pai. Quando você chora, quando você se sente desesperado, você mostra que não confia, ou que algo está muito fora do seu controle, da sua mão. O amparavam. A lição é significativa para todos os aprendizes. Se um ente amado permanece muito tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhes as mãos. Então ele vai trazer, quando nós estamos próximos de um ente querido, de um amigo querido, e que está passando por uma situação difícil, que a tempestade, as dificuldades o visitam há muito tempo, mas como Emmanuel coloca, por tempo necessário, e nós sabemos que vai ser um longo tempo, ao invés de soluçarmos, ao invés de chorarmos, ao invés de mostrarmos a fraqueza junto com esse irmão, com esse amigo, não, que possamos estender a mão. Esse é o ato. Eu vou, é o ato de coragem, eu te ajudo, eu te auxilio. É justamente isso que nos traz como verdadeiros irmãos.
essa fé num Pai maior e amoroso, que tudo sabe, que tudo pode. Emmanuel nos traz nesse capítulo o título Ajuda Sempre. Então, que possamos entender nas nossas situações o que é o ajudar. Será que chorar é o que vai ajudar na situação? Quando foi que Cristo, ao ajudar alguém, olhava e chorava, sentava e chorava junto? Pelo contrário, sempre mostrava ali uma confiança muito grande no Pai, uma ligação muito grande com o alto. Que possamos também ser essa ajuda e que ao invés de chorar, possamos olhar para o alto e entender o amor do Pai. Muito obrigado.